Bom dia a todos. Eu acredito que talvez hoje nós tenhamos um quórum mais baixo, por conta de alguns feriados aí que talvez tenham feito as pessoas tenderem a emendar, né, a semana, é natural, afinal está tendo uma folga aí da pandemia e eu acredito que muitos decidiram aí aproveitar um pouco, né? Teve feriado o 7 de setembro e teve também lá em Juazeiro aí para o pessoal de Juazeiro também teve um no dia 8, né? Então pode ser que isso leve a gente ter um público menor do que o usual. Tá na disciplina, na semana passada, eu falei sobre as regulamentações da profissão, falei lá das leis nacionais que regulamentam e sobre o sistema CREA-CONFEA, que faz o registro dos profissionais e depois aí que as pessoas, os estudantes conseguirem as suas graduações, eles deverão providenciar esse registro para atuar aí na profissão de engenheiro. Hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a profissão, né? Mas dessa vez mais centrado aí na questão do mercado de trabalho, né? Afinal, eu acredito que muita gente é levado a fazer um curso superior pensando exatamente no trabalho, na colocação profissional, né? Então, isso aí é muito importante. Às vezes, muita gente tem um sonho de fazer uma determinada coisa, mas os familiares fazem pressão e dizem, não, isso aí você vai ganhar pouco, isso aí você não vai conseguir um trabalho, né? Ou então, às vezes, a questão é inversa, faça isso porque vai ganhar bastante dinheiro, né? Tem sempre essas coisas. Diz, não, tal profissão é a profissão do futuro, né? Você tem que fazer isso daí, né? E o que nós observamos é que o mercado de trabalho é bastante dinâmico. Muita coisa mudou, aí pega os pais de vocês, os avós, né, como eles trabalhavam ou trabalham aí atualmente, e aí vocês, né? Vocês aí estão numa geração que o que é que acontece? Surgiram novas profissões aí, como você pega influenciador digital, youtuber, né? Esse pessoal às vezes consegue ganhar dinheiro sem necessariamente fazer um curso superior. E ainda você tem, né, a questão muito do conhecimento por conta própria. Gente que faz aí cursos sobre determinados tópicos, né, e eles conseguem atuar em uma profissão sem necessariamente ter um curso superior, né? Mas nós vimos que para a engenharia, se você quer atuar como engenheiro, é necessário fazer um curso, né? Então, é necessário fazer um curso de engenharia reconhecido aí nacionalmente e com isso, né, você vai conseguir trabalhar como engenheiro. Então, talvez aí muitos de vocês tenham se baseado em guias para optar aí por engenharia elétrica. Então, tem guia do estudante, ranking da Folha, né? Guia do Estadão, tem várias publicações aí nacionais que produzem matérias, né? Elas produzem matérias aí a partir de algum tipo de questionário ou de alguma pesquisa que eles realizam nas universidades e
orientam esses potenciais candidatos ao ensino superior a escolher as suas formações, né? Só que, às vezes, essas publicações, elas traduzem uma realidade que não é a verdadeira, e muitas vezes aquilo dali já não é atual, né? É algo que a gente teria, algo que já mudou, né? Já não é mais aquela mesma coisa. Então, o que é que acontece? Às vezes o pessoal diz, olha, tal coisa vai ser a profissão do futuro, mas aquilo dali já não é mais aí a profissão do futuro já há um tempo, né? Ela já se tornou talvez uma profissão do passado. E uma das coisas mais importantes que tem, que eu acho no curso, ele dá a capacidade para você de se reinventar, né? Você não fazer alguma coisa que está sendo extinta aí com o tempo, né? Que aquilo dali você vai, de alguma forma, poder se adaptar e conseguir aí evoluir na sua profissão. Então, em relação à formação em geral dos cursos universitários, eu poderia dizer aqui no Brasil, nós notamos que tem um pouco de desconexão entre o que se ensina, né, e o que vai se esperar na prática do trabalho, né? Então, eu vou citar aqui algumas coisas dessa desconexão entre a formação acadêmica e a vida real. Eu começo aí por uma questão até relativamente simples, né? Vocês estão vendo aí projetado um gráfico do produto interno bruto. E uma coisa que eu lembro que eu acredito que até eu entrar na universidade, eu não estava muito preocupado aí com essa questão de PIB, economia, vamos pegar aí bolsa de valores, cotação do dólar, né? Então, é algo que influencia muito as nossas vidas, mas que vocês não vão ouvir muito falar na universidade. Então, você não vai ter por exemplo, clubes, né, que você encontra, às vezes, em países desenvolvidos, de alunos que investem na bolsa, né, de valores. Ou, então, alunos aí que montaram aí uma espécie de sociedade aí para montar alguma empresa já dentro da universidade. Não é algo tão comum. Então, eu poderia citar aí como essa compreensão da economia, tanto nos aspectos macro como micro, ela é algo que deixa a desejar. Se diz, não se fala disso, não é bem assim, né? A gente tem disciplinas nas engenharias, mas se vê que uma disciplina não faz ninguém se interessar sobre determinado assunto. Isso aí é mais uma questão de cultura a ser estimulada aí nos ambientes universitários. Então, eu acho aí, para quem está começando aí um curso superior, seria bom se interessar por esses aspectos ligados à economia. Não é só cálculo, não é só física, não é só eletricidade que vai fazer você ir bem aí na sua vida profissional. Dê uma olhadinha aí na economia também, que isso daí vai fazer muito importante. Outro ponto aí, que esse aí eu acho também essencial, é a questão tributária, pessoal. Vocês devem ouvir aí falar de impostos, que a gente paga muito imposto aqui no Brasil, né? O pessoal vive falando isso. Mas isso aí é apenas a ponta do iceberg, né? Quando se vai aí para o mercado, você está oferecendo aí um produto ou serviço, você está sendo tributado, você
tem aí impostos, né? Na hora que você vai mandar um produto para outra região do país, você vai estar pagando o ICMS, vários impostos aí, talvez se você tem indústria, ter o IPI, né? Uma série de tributos que aqui a gente tem no Brasil e que não é trivial. Na época de graduação, né, eu não vi nada aqui falando sobre impostos. Quando eu fiz o meu intercâmbio lá na França, né, tinha algo aí sobre isso. E a gente via que a estrutura tributária europeia era bem mais simples do que aqui no Brasil. Dava para você ensinar para as pessoas, né? Aqui a pessoa tem que ser um contador, né? Tem que ter uma formação em contabilidade para poder conseguir destrinchar esse negócio. Ou então, aí você pode talvez ser um autodidata aí, quem estiver querendo fazer concurso aí para o TCU, CGU ou algum especial de auditor fiscal, vai ter que estudar isso. E vai ver que isso aí é bastante complexo. E você diz, em que é que isso impacta a vida de um engenheiro? É que isso pode tornar viável ou inviável determinado negócio, né? Às vezes você vai importar aí um produto. Isso aí eu acho que vocês talvez tenham alguma experiência aí com isso, né? Se as coisas chegam pelas vias legais, às vezes você já tem de cara lá 60% de imposto aí na entrada aí do produto aqui no Brasil. Então, aquilo dali já vai reduzir a sua margem competitiva para trabalhar, para vender aquele produto, né? Então, por isso que você tem, às vezes, os produtos que têm a via legal, a procedência legal, que custam bem mais caro, né? E tem aí a pessoa que foi lá nos Estados Unidos e trouxe o produto escondido, contrabandeou, né? E ali ele consegue vender bem mais barato, porque não tem essa incidência direta dos tributos. Então, questão tributária, outra coisa bastante relevante. Nós temos também a questão das línguas estrangeiras, né? Boa parte das firmas de engenharia, elas têm uma abrangência transnacional, elas atuam em vários países. A gente perdeu um pouco essa capacidade, aí depois da Operação Lava Jato, né? Mas pega o caso aí de empreiteiras como a Odebrecht, elas atuavam aí na América Latina, lá no Oriente Médio, né? Tinha clientes aí em vários países. E com certeza, né? Lá nesses locais aí você não está se comunicando em português, porque se precisa atuar, conversar com pessoas das matrizes, das filiais, né, aí, e isso daí vai exigir um conhecimento mínimo da língua inglesa, além de outras, né? Às vezes pode ter espanhol, até o mandarim, se for o caso, né? Mas uma habilidade que no ensino superior brasileiro a gente meio que parece que esquece que ela é necessária. Teve alguns avanços nisso aí na época do Ciências Sem Fronteiras, que teve estímulo para o pessoal nas universidades fazerem exames como o TOEFL, né, para se capacitar aí na língua inglesa, né? Tinha cursos de idiomas aí patrocinados também por esse programa, né? Na Univas nós tivemos cursos de inglês, cursos de francês e eu acredito que talvez tivemos cursos de espanhol, mas isso daí já não é mais uma realidade. As coisas aqui no Brasil, tem hora que aparece o dinheiro e tem uma hora que o dinheiro some. E agora o dinheiro sumiu, né? Então não tem mais o dinheiro para pagar as bolsas desses professores que vinham dar aula, né, nesses cursos e, consequentemente, a gente não tem mais, né? Também não estão mais pagando aí para fazer o TOEFL, né? Porque tinha esse exame do TOEFL aí, para quem já fez curso de inglês, ele normalmente é pago, né? As pessoas pagam por ele. E o que é que o governo federal estava fazendo? Ele estava pagando aí para um bocado de gente, né? Bastava você
se inscrever lá, fazer os cursos nas universidades, você podia fazer isso daí de graça, né? Então, é algo que é necessário, conhecimento de língua inglesa, e é algo que também a gente não aborda aí nas universidades. E, por fim, tem a questão de liderança. O ensino tradicional de engenharia brasileiro, ele lhe forma para ser empregado, né? Algo para você ser um engenheiro lá de uma empresa, né? Atuar como um funcionário, né? Mas ele não lhe forma para ser um líder, né? Para ser um inovador, uma pessoa que vai abrir empresas e que vai comandar a vida política nacional. Isso daí eu não sei se talvez aqui a gente tenha alguma escola de engenharia aqui no Brasil que tenha alguma formação um pouco mais diferente. Mas em alguns países se nota que você tem formação de engenheiro para o cara ser dono de uma empresa, né? Para criar, e eles ressaltam muito isso, né? Eles têm orgulho das empresas criadas por pessoas oriundas daquelas universidades. Isso está mudando um pouco, varia muito de setor para setor, né? Vocês já devem ter ouvido falar de incubadoras de empresas, tem locais como lá em São Paulo, você pega lá em Recife, lá eu esqueci o nome lá, o Porto Digital, né? O Porto Digital é um exemplo disso daí, né? Então, a gente tem alguns setores espalhados, lá em Campina Grande, lá na Paraíba também, tem um setor forte aí atuando no empreendedorismo na área tecnológica, mas é algo que ainda não está, eu diria, completamente infiltrado na formação universitária das engenharias como um todo. E eu não acho que deva ser só algo das engenharias, não, né? A engenharia, de certa forma, ela ainda se sai um pouco melhor, né? Porque, às vezes, a gente acaba tendo que estagiar nas coisas e essa formação mais rígida, ela acaba desenvolvendo habilidades nas pessoas de liderança. Né? Tem muitos engenheiros atuando lá como administrador de empresa, né? O pessoal prefere contratar o engenheiro para essa função do que a pessoa que tem uma formação específica em administração de empresas. Então, são essas coisas que eu acho que são relevantes, né? Para quem está começando, tem alguns aí que já estão no fim, mas é importante a gente decidir o que vai fazer a mais, né? Porque você tem lá as suas disciplinas do curso, né? Isso aí é o mínimo que você tem que fazer, você precisa se dedicar a essas coisas. E você vai ter tempo livre, né? Pelo menos aí, quem não está aí com um trabalho extenuante fora, vai ter tempo livre para fazer. E a dica que eu dou, né, é pelo menos investir na formação nessas áreas aí, né? Em línguas, conhecimentos aí de economia, tributação e aí também a parte de empreendedorismo e capacitação nessas questões relacionadas aí à liderança, né? Porque com certeza isso aí vai agregar bastante aí no futuro de vocês. Então, né? Vamos lá. Nós estamos numa época bem ruim, né? Vocês podem ver esta figurinha que está colocada aqui, né? O que é isso? Isso é a evolução do PIB do Brasil ao longo dos anos. Então, pega por aqui, né? A gente tem aqui o último ano bom, né? Esse daí, né? 2010, quando em relação ao ano anterior, que foi um ano
ruim, que houve um decréscimo aí em relação a 2008 de 0,3%, nós tivemos aqui um crescimento de 7,53%, né? E depois aí esses números começaram a cair e nós tivemos aqui uns períodos meio sombrios em 2015, 2016 e depois a gente está no famoso PIBinho, né? 2017, PIB de 1% aproximadamente, 2018 também, 2019, tudo na faixa de 1%. E aqui veio a pandemia. 2020 teve uma queda como a gente nunca viu, né? 4,10%, note que nenhuma outra, a gente só teve algo parecido lá em 1990, quando a maioria de vocês, se não a totalidade aí, não era nascida. E dá para a gente relacionar essas coisas aos momentos históricos. Em lá 1990, né, teve aí pega lá o famoso governo lá do Fernando Collor de Mello, e uma das medidas que ele fez lá, né, foram as medidas meio esdrúxulas, foi um congelamento aí dos ativos, pessoas que tinham aplicações nas poupanças, tudo, elas ficaram com o dinheiro preso, né, e não podiam movimentar. Então ele meio que deu um choque na economia com isso e acabou aí segurando dinheiro, né? Não tinha mais dinheiro para investimento nenhum, as famílias estavam preocupadas em sobreviver e você vê que isso aí teve aí um grande impacto. Depois aí as coisas melhoraram um pouco, né? Teve lá o impeachment do Collor, ele não durou muito. Aí se começa a parte das medidas de estabilização da economia, plano real, e a partir daí nós emendamos aí uma sequência de movimentos positivos há alguns anos. 1998, 1999, teve lá a crise lá dos tigres asiáticos, aí, que impactou muito o mundo, e vocês notam aí que deu esse decréscimo no produto interno bruto, né? Aí depois aí teve anos 2000, as coisas melhoraram um pouco, né? Até 2007, 2008, e aqui a gente tem um baque aí novamente. Não sei aí se já chegaram a assistir um filme, A Grande Aposta, um filme desse, que o que é que ele faz? Ele retrata essa crise, que foi devido ao subprime lá nos Estados Unidos. Então, a liquidez, o dinheiro, né, aumentou muito aí no mundo e o pessoal aí do mercado financeiro começou a fazer umas operações sem lastro nenhum, né? E o que é que aconteceu? Essa bolha estourou e quando ela estourou, acabou levando muita gente aí junto, né? Então foi uma quebradeira geral. E aí a gente tem, no Brasil, teve algumas medidas de estímulo que retardaram um pouco isso daí, mas quando chegou aqui no ano de 2009, pagou a conta, né, com esse PIB aí negativo. Aí depois aí teve uma recuperação, 2010 aí foi uma recuperação bem robusta, né, se manteve aí 2011, já foi perdendo fôlego, 2012, 2013, e aí, né, entrou o problema, aí as crises do segundo governo da Dilma. O segundo governo da Dilma teve toda aquela, além da conjuntura nacional, teve questões internacionais envolvidas e teve essas operações, né, Lava Jato e tal, que acabou quebrando muita empresa aqui no Brasil. Então, vocês notem que foram anos ruins, 2015, 2016, e que depois a gente não conseguiu recuperar as
coisas, né? O que é que se espera? Que depois de um período ruim, você tenha um seguinte de crescimento robusto. E a gente nunca teve esse crescimento robusto aí, e chegou a pandemia, acabou muito com a gente. Então, o que se espera numa economia é que esse ano de 2021 ele tenha um boom, né? Só que agora a gente está vendo que não vai ter esse boom por causa de alguns fatores que estão afetando negativamente. E o principal deles é o aspecto energético, a energia. Toda atividade de produção ela precisa de energia. A energia é essencial para a indústria agropecuária e o setor de serviço. E nós estamos, devido à nossa matriz energética depender muito da água, do sistema hídrico, com a seca, ele está afetado com isso. E os problemas de gestão aí do setor, né, que não quis aceitar que esse problema ia vir, vão fazer a gente pagar mais caro pela energia e pode correr o risco de faltar, né? Isso aí, a gente sempre torce para que não falte, mas se por acaso os reservatórios aí não forem recuperados satisfatoriamente, vai enfrentar isso daí. E não é uma coisa simples de resolver, né? Porque energia você não constrói aí uma planta de uma hora para outra. Então, já temos um potencial já de energia eólica bem explorado aqui no Nordeste, né? A energia solar, ela pode também ser utilizada, mas ainda tem as questões de custo aí envolvidas. Então, não é algo ainda que sai uma energia tão barata quanto a eletricidade. E tem outras fontes aí, como energia nuclear, que o Brasil demorou décadas aí para construir uma usina, então é algo que não se pode pensar para resolver uma crise aguda, né? Tem que ser investimentos de longo prazo. Então, note que, de certa forma, aí a engenharia elétrica, ela pode, né, servir aí como um potencial de solução das nossas crises, né? Essa questão energética, ela está aí, é algo que é essencial para o nosso futuro, né? Tem as mudanças climáticas, o aquecimento global aí que vão demandar a transição dos combustíveis fósseis aí para outras fontes de energia, e as fontes de energia, elas são a nossa atividade, o nosso métier aí profissional. Então, agora, né, o que depois de mostrar esses dados aí ruins, tu vai ver um pouco aí o que é que isso se aplica à profissão do engenheiro. Então, o que é que eu tenho colocado aí? Vou trabalhar aí um pouco com vocês. É um relatório aqui um pouco grande, então eu selecionei alguns pontos, né? O que é que isso aí é de um sindicato de engenheiros, tem alguma unidade da federação, e o que é que eu peguei esse daí, né? Porque ele é relativamente recente, ele é do ano de 2019, nós não temos ainda nada mais recente que traduza esse impacto da pandemia no setor, mas, de certa forma, ele dá uma ideia do comportamento mais recente das engenharias. Então, eu vou desativar aqui a minha câmera, né, porque acho que fica melhor a questão da área. É um relatório grande, eu vou pegar aqui algumas partes que eu destaquei para a gente trabalhar. Então, a primeira coisa aqui que
está bastante destacado é que o mercado de trabalho dos profissionais de engenharia ele é influenciado não apenas pelas condições gerais da economia brasileira, mas principalmente pelo desempenho de determinados setores de atividade em particular. Aí, o que é que isso daí quer dizer? Provavelmente vocês já devem ter visto, né, que o PIB, ele tem lá a parte da indústria, dos serviços e tem a parte da agropecuária, nessa tipo de subdivisão, porque tem outras, né? E que a agropecuária, ela não gera tantos empregos para engenharia. Ela pode gerar empregos em outras áreas, né? Mas ela não é um grande empregador das engenharias. Por outro lado, a parte da indústria e a parte dos serviços, ela emprega mais engenheiros nesse sentido. E a gente nota que apesar da economia ter crescido aí em determinados anos, né, a parte da indústria ela está encolhendo muito já há muito tempo, né? Então, isso daí causa mudanças sensíveis no mercado de trabalho para a engenharia. É algo aí que merece ser bastante destacado. Então, vamos pegar aqui alguns gráficos para trabalhar um pouco isso daí, né? Então, nota aqui o PIB por setor. Então, tem a agropecuária, que é o azul, indústria e serviços. Nota que só em poucos anos, né, que a indústria realmente se destacou, né? Então, pega lá o ano glorioso do 2010, teve aqui a indústria, os serviços também, né, a agropecuária, só que aí depois você pega lá em vários anos que quem está salvando o PIB é a agropecuária, essa parte mais recente, né? Pega 2015 e 2016 foram uma tragédia, mas pega aí quem ainda fez a coisa ficar menos ruim foi a agropecuária. E chegou uns anos aqui, 2017, que a agropecuária aqui se destacou bastante, né? Essa é algo que traduz aí, né? Eu espero aí que vocês não mudem de setor, né? De engenharia, né? Vendo tanta notícia ruim, né? Mas o bom, né? Que a gente pode citar é que depois da crise vem a bonança. Então, de se esperar, né, que as coisas melhorem. Então, que a gente tem ainda mais um gráfico, né, que eu acho que é bastante importante. Pega aqui no ano de 2010, que foi um ano bom, né, que você tinha a parte de importação que ela se destacou bastante, né, e que também é a formação bruta de capital. Isso aqui é um indicador importante porque diz que as empresas elas estão importando basicamente máquinas e insumos para permitir a maior produção. Então, é um indicador que elas estão importando, estão aumentando aí o seu parque industrial e, consequentemente, aí é um indicador de que tem perspectivas boas pela frente. Mas aí, quando você pega aí depois, né, isso daí começa a reverter. Pega 2015 e 2016, a parte, né, de importação e formação bruta de capital fixo, elas despencam, né? Isso aqui é o que ninguém quer ver. Está refletindo o quê? O desânimo da indústria e aí, né, o pessoal está adiando os planos. Se eles não estão expandindo, não estão
preparando, eles não também têm perspectiva para contratar mais gente aí para suas empresas. Então, vamos prosseguir. Aqui, prosseguir. Aí aqui, também relacionado a isso, nós temos o que se chama taxa de investimento de 2002 a 2017. Então, note que a taxa de investimento em porcentagem do PIB, ela permaneceu alta, crescente até aí 2013 e depois aqui 2014, 2017, ela despencou também, né? Também é outro sinal que corrobora este problema da desindustrialização e as coisas estão mudando um pouco de patamar. Temos aqui também outro indicador que corrobora isso, né? Esse aqui, o investimento está separado em setor público e setor privado. E note que o setor privado, ele meio que passou a responder mais, né? Então, o setor público, ele diminuiu a sua participação. Aí você diz, isso aí não seria bom, né? Numa economia saudável, isso seria bom, né? Porque estava indicando que a iniciativa privada, ela assumiu algo que é do setor público. Mas aqui no Brasil, isso está mostrando o declínio de um grande responsável aí pelo investimento no Brasil, que era a Petrobras. Então, a Petrobras, ela foi muito afetada por aquela questão da Operação Lava Jato, os escândalos aí do Petrolão e Mensalão e coisas do gênero, e com isso, um grande empregador aí, que era o setor público, ele acabou deixando aí de trabalhar. Aqui, né, tá mais ou menos esse gráfico aqui de outra forma. O que é que tá, esse investimento público está separado em empresas públicas da União, governos municipais, governos estaduais, governo central, e você nota que o auge aqui do 2010, você tinha essas empresas públicas da União apresentando uma boa fatia. A empresa pública da União, eu cito sempre a Petrobras aí, que é o maior. E nota que aí ele depois o investimento como um todo caiu, né? E os outros setores aqui mais ou menos permaneceram constantes, mas você nota que deu uma quedazinha nisso daí, né? Até chegar aí nesses anos mais recentes, 0,7, pega aqui, 2010, e em 2007 só com 0,7. Então, ele não compensou a queda geral que a gente esperaria que tem, né? O que temos mais aqui, nesse gráfico 7, nós temos aqui aqui por setores, se a gente for pegar construção, máquinas e equipamentos, o gráfico aqui é o que? A distribuição da formação bruta de capital fixo por componentes. E note que a parte de máquinas e equipamentos, ela caiu, né, um pouco aí na sua parte aí do percentual. E o que eu quero ressaltar é essa questão dos produtos de propriedade intelectual. Vou pegar isso daqui, né? O que é que pega aqui uma economia lá como a dos Estados Unidos? Os Estados Unidos, ele tem empresas como a Apple, né, a Microsoft, a
essas empresas de base tecnológica, que elas entram numa categoria dessa daqui. E lá, né, isso daí corresponde por uma grande parte. Aqui você nota que você está algo em torno aí de 10% há bastante tempo. Tem evolução? Tem, mas são evoluções aqui razoavelmente tímidas, né? E é algo que é preocupante, porque vocês notam que hoje em dia, né, isso daí, esse tipo de indústria, propriedade intelectual, é que gera os desejos de consumo aí da maior parte de você. Então, você pega, o cara quer, eu quero ter um iPhone, né? Pega aí, ou algum produto novo, um software inovador, um aplicativo tipo um TikTok, um Instagram, pronto, né? Tudo isso aí é propriedade intelectual. Então, é algo que a gente deveria estar investindo para conseguir entrar nesta nova etapa aí da evolução humana, né? Ela é algo que está bastante. Vamos prosseguir. Nós temos aqui também esse gráfico 8, é crédito, né? Você diz, o que é que crédito tem a ver? Bem, a maioria das pessoas, né, elas precisam pegar algum tipo de empréstimo para poder realizar um sonho ou realizar algum tipo de projeto. Seja, por exemplo, vai comprar uma casa, vai precisar de um empréstimo. Se for para ampliar uma empresa, a pessoa também vai precisar pegar um empréstimo, né? Vai precisar, no fundo, que alguém financie aquela pessoa. Então, nota que o crédito, ele atingiu o pico, isso aqui está em trilhões de reais, ele atingiu o pico em 2014, e depois ele começou a cair. Mas isso aí até natural, né? O que eu queria destacar é essa inversão. Tradicionalmente, o crédito às pessoas jurídicas, essa barra laranja, era maior do que a barra cinza, a pessoa física, né? E aqui em 2016 e 2017, isso aqui inverteu. Então, quer dizer que as empresas, elas passaram a pegar menos empréstimos do que as pessoas físicas, né? Do que tinha mais dinheiro, mais gente pegando empréstimo para financiar uma casa, um apartamento, um carro, do que propriamente de um empresário querendo investir no seu negócio. Isso aqui também está relacionado àqueles outros gráficos que o empresário aí ele estava com medo de investir. Aí é outro indicador importante. Bem, vamos prosseguindo. Aí agora a gente entra na parte do trabalho. Então, se pega aqui, né? Vamos lá. Na parte do trabalho, nós temos aqui uma tabela que dá a distribuição dos ocupados segundo posição na ocupação do trabalho principal. Então, teve aí no meio algumas reformas trabalhistas e crises envolvidas no meio que acabaram afetando a distribuição de onde as pessoas estão colocadas. Então, note que empregados do setor privado, eles correspondiam aqui a 51% em 2012 a 2013, depois caiu para 50,3% em 2014 a 2015 e para 48,8% em 2016 a 2017. Né? Então, note que houve uma queda. O setor público permaneceu razoavelmente constante. Então, ele não ganhou lá a fatia dele de 12,3%, 12,4% permaneceu, né? Mas note que a quantidade de gente que trabalha por conta própria aumentou bastante. Então, o pessoal que
que saiu do setor privado, ele não foi para o setor público, ele foi para trabalhar por conta própria, né? É algo que aí tem um impacto bem significativo. E agora, né, ainda em relação ao mercado de trabalho, a gente vai para a engenharia. E nas engenharias, note que esse gráfico aqui ele é um pouco cruel, né? Ele está mostrando aí que teve períodos de variação positiva, 2014 a 2015, comparado com 2012 a 2013, mas teve período aqui de variação negativa entre 2014 e 2015. Então, 2014 e 2015 foi um período ruim para os engenheiros. Né? Vamos prosseguir. Então, vou pegar mais um gráficozinho para vocês. Aqui nós temos engenheiros segundo posição na ocupação no trabalho principal. Então, note que os engenheiros, né, a gente já tinha visto essa queda no setor privado. E na engenharia, essa queda ela está bem significativa, né? Nota aí que 61% dos engenheiros estavam no setor privado, isso aí em 2012 a 2013, depois foi caindo, e em 2016 a 2017 isso caiu para 50,6% dos engenheiros. Setor público constante, e para onde esses engenheiros foram? Eles foram trabalhar por conta própria. Então, se a gente for chegar e dizer, os engenheiros, qual está sendo a tendência de trabalho atual, né? For pegar aí, se essa pós-pandemia persistir, do jeito que a tendência está indicando que os engenheiros, né, eles estão migrando aí para o trabalho aí por conta própria. Aí o que é o trabalho por conta própria? A pessoa aí está abrindo consultoria, está fazendo uma prestação de serviço direta, sem estar vinculado aí ao CNPJ de uma empresa maior, né? Ela pode, não é ainda a parte de empregador. Empregador, vocês notem aí que essa outra categoria aqui que está em cima, empregador, está mais ou menos constante, mas é o pessoal que está aí na prestação de serviços de engenharia por conta própria, sem precisar estar aí pertencente a uma empresa aí com a carteira assinada. Aí aqui, essa tabela mostra a divisão das faixas de engenharia. Então, essa aqui é importante observar que teve alguns setores de engenharia que sofreram mais com isso, e um deles foi a engenharia civil. O que é que esse gráfico está? Esse é por ocupação no Brasil. Então, a gente está falando de engenheiros que estão ocupados aí, trabalhando. Então, note que engenharia civil caiu e teve outras aqui que foi cruel, né? A parte da engenharia química. A parte da engenharia química, isso está mostrando, né, a destruição de parques industriais aí que geravam um emprego aí no setor. Um negócio desse aqui leva até a extinção de cursos, né, porque o pessoal realmente não consegue aí colocação e acaba indo, né? Já por outro lado, você nota que a área relacionada à engenharia elétrica, que são essas que estão aqui em destaque, elas aumentaram, né? Então, foi algo que melhorou. Então, engenheiro eletrônico, eletrotécnico, ainda naquela a engenharia elétrica em duas partes, eletrotécnica e eletrônica.
essas daqui. Um cuidava de sistemas de potência, outro da parte mais de distribuição da energia, né? Note que eletrotécnica, os engenheiros eletricistas também teve um incremento. Então, qual é a lição? Nós não somos a maioria dos engenheiros aqui no Brasil, mas é algo que estão precisando à medida que o tempo passa, né? Então, é algo que, se for dizer, olha, engenharia, eu optei por engenharia, foi para engenharia elétrica, eu estou num lugar aí relativamente promissor, né? Se a tendência se mantiver. Então, tem outras aí, como a engenharia mecânica também, nota aí que evoluiu. E a coisa que deu a segurada, pelo que nós podemos ver, foi a parte da engenharia civil, né, que realmente teve estímulos grandes para a formação e depois, né, com esses problemas de crédito, não foi algo que se sustentou aí no meio. E o próprio mercado ele fez a correção que faz. Então, mercado, agora vamos para a parte do rendimento, né? Rendimento é algo também que é importante. Então, tem algumas conclusões acerca dos gráficos que a gente pode ver, né? Que o número de engenheiros ocupados no Brasil cresceu entre 2012, quando era de 418 mil, até o ano de 2015, atingindo 504 mil engenheiros, e desde então passou a decrescer, né? E, nota que os engenheiros ocupados passaram de 504 mil para 405 mil. Então, isso aqui quer dizer o quê? Esse pessoal não deixou de existir. Eles podem ter passados para outras atividades, né? Não necessariamente eles foram ser motoristas de Uber, né? Aí, né, uma das profissões que muitos desempregados foram. Eles podem ter ido para o setor financeiro, feito outra coisa aí que não seja a engenharia, porque a engenharia não estava suprindo aí as necessidades, né? Nota aí que teve profissões que perderam, né? Então, pode ser que grande parcela aí dessa diminuição esteja naquelas partes da engenharia química e aí na engenharia civil. Em relação ao rendimento mensal, também o pico, se for pegar, isso aí são valores aí do momento, o rendimento aí ajustado, ele teve um pico em 2014, aqui em reais de 2017, isso aí tem que ser atualizado pela inflação, se for pegar, né? Mas era algo em torno de 9 mil reais a valor de 2017, e note que ele caiu, né? Foi uma queda considerável no rendimento dos engenheiros, levando em conta essa questão das crises. Então, as crises, você tem menos emprego, mais gente para trabalhar, e o pessoal acaba aceitando salários menores por conta disso. É algo muito cruel as crises aí para a vida das pessoas, né? Elas caem realmente de padrão de vida de uma maneira bem abrupta. Vamos pegar aqui mais um. Falamos aí de rendimento, né? Nota aí essa queda do rendimento. E tem aqui um gráfico em relação o tamanho dos estabelecimentos. Note que ainda em 2017, ainda a maior parte do pessoal estava nas empresas com mais de 1.000 funcionários, né? Mais de 1.000 funcionários, 31%. Aí depois vinha a parte de empresas de 100 a 499 funcionários, 26,6%,
E aí, né, os outros de 20 a 29, e só algo entre 10% está aí nas empresas de 1 a 19 funcionários, empresas aqui realmente pequenas, né? Se for pegar e colocar, né? Deixa eu prosseguir. Agora, vai pegar um pouco aqui em relação à formação. Diz onde é que está o pessoal que está se formando, né? Esse dado aqui é meio antigo, né? Porque teria 2010, mas o que nós tínhamos em 2010, a engenharia civil, ela ainda era onde tinha mais gente aqui se formando, né? A parte de eletricidade e energia era só os 12%, né? E também ligado aqui, eletrônica e automação aqui, também outra área que o engenheiro eletricista atua, ele correspondendo aí a 13%. Então, digamos, se a gente somar os dois, né, já meio que passa aqui o total da parte da engenharia civil e construção, né? Se pegar aí as subdivisões da engenharia elétrica. Tem ainda algumas outras questões relacionadas à formação, eu vou pegar aqui para vocês, né? Vamos lá, né? Então, formação isso aqui é a distribuição dos inscritos em cursos de engenharia por tipo do curso. Isso aqui é um dado mais recente, isso aqui é 2017. Então, isso aqui, que levantamento é esse? É você pegar, né, somar o pessoal que está matriculado nas engenharias aí no país, né, 2017, ia dar esse gráfico. Então, note aí que 30% dos alunos estavam matriculados em engenharia civil, depois vem engenharia de produção, engenharia mecânica, e depois é só que vem engenharia elétrica. Mas aí a gente tem as áreas relacionadas da engenharia elétrica, como pega a engenharia da computação, é uma delas, né? A engenharia de controle e automação é outra, e aqui, né? Mas mesmo assim, se pegar, ainda ficaria bem longe da engenharia civil. Então, em 2017, como eu acredito que ainda isso ocorra, né? Grande parte do pessoal que está matriculado em engenharia aqui no Brasil, ele está em engenharia civil, porque foram criados cursos aí em engenharia civil em faculdades particulares, universidades públicas, né? Um bocado de curso de engenharia civil. E seguindo aquela resposta lá dos anos bons, 2010, 2011, 2012, e aí foram criados esses cursos e veio a crise, e isso aí acabou fazendo com que se forme esse pessoal e não tenha trabalho para eles, né? Eles não vão conseguir emprego na área por conta da crise. Vão ter que, talvez, mudar de área, criar empresa, ou fazer alguma outra coisa, né? Nesse outro gráfico, nós temos o número de novos registros de engenheiro no sistema CONFEA-CREA em cada ano, né? Então, esse ano de 2019, ele deve estar aqui com algum problema de obtenção de dados, mas note que, mesmo com as crises de desemprego, o pessoal aí está se formando e se registrando no CREA, no seu CREA, né, que está vinculado ao sistema CONFEA. Então, note que isso aí foi em 1.000 registros, em 2018 aí teve 61 mil registros de novos engenheiros aí no sistema CREA-CONFEA. Então, engenheiros, né, e menos postos de trabalho. Essa equação ruim. Eu tenho vários outros dados aqui, mas eu disse, selecionei alguns. E o último que eu vou colocar é esse,
o mercado de trabalho e esse aqui, número de concluintes em curso de engenharia, novos registros, né? Então, aqui está entre concluintes e registros no Confea. Então, nota também que está crescendo os números de concluintes em engenharia por conta que foram criados muitos cursos, né? Houve uma expansão considerável aí nos cursos de engenharia. Não sei aí se vocês têm memória disso, né? Ou se já ouviram alguém falar sobre isso. Houve aqui uma época boa, né? Que se estava cogitando trazer engenheiros de fora do país, né? Que diziam que ia faltar engenheiro aqui no país, né? Isso aí, se a gente tivesse realmente naquelas taxas de crescimento de 2010, 2011, 2012, faltaria, né? Mas aí veio as crises e tá sobrando engenheiro aqui, né? Mas ver que os cursos são projetos de longos anos, então te respondeu essa parte da formação, né? Então, note aí que foram aumentando a quantidade de concluintes em 1.000 pessoas, né? Então, 2014, 75 mil alunos concluíram engenharia, depois 90 mil, 110 mil, em 2017, 125 mil alunos concluíram engenharia. Se comparar 2017 com 2012, dobrou, né? Então, você dobrou a quantidade de formados em engenharia. Mas, por outro lado, os registros no Confea, eles não seguiram aqui essa mesma tendência. Então, esse daqui é um indicador que provavelmente esse pessoal que se formou, ele não se registrou. Por quê? Porque ele não estava com perspectiva de emprego aí na engenharia. Então, para que é que ele vai se registrar, né? Ele não vai se registrar para ficar pagando algo que ele não vai ter perspectivas de atuar na profissão. Então, ele poderia estar vendo outras coisas ou até trabalhando de uma maneira informal, por assim dizer, que não precisa, né, desse registro, né? Então, esse aqui, né, que eu falei para vocês, eu aconselho quem tiver interesse a dar uma olhada aí nesse relatório, porque ele é bem detalhado, né, e tem a parte das conclusões, porque é algo, né, que é uma lição valiosa, né, de ver, né, até o setor que vai atuar, porque e já ir se preparando, né? Fazer uma formação adequada para essa atividade. Então, se a gente for resumir, né, o que é que nós temos aí de tendência? Nós temos um setor industrial que está caindo, um setor de serviços que está, de certa forma, aumentando, né? Se nós trouxermos isso daqui para o contexto do Vale do São Francisco, o que é que nós temos aqui no Vale? No Vale há um setor agrícola forte, então tem lá fruticultura irrigada, exportação de uvas, mangas e frutas em geral, a produção também de vinhos, mas que essas atividades não são atividades que empregam muitos engenheiros. Então, onde é que estão os engenheiros aqui no Vale do São Francisco? Eles estão no setor público, então tem empresas aí como Codevasf, Compesa, que estão atuando que tem engenheiros, né, pessoas trabalhando, e tem o grosso, né, que é a parte de serviços. Então, nós temos na parte de serviço a parte de distribuição de energia elétrica, que está nisso aí, né? Então, há empresas como a CELP e Coelba, pegar Pernambuco e Bahia, são
grandes empregadores aí do pessoal, tanto de engenheiros quanto de técnicos em eletricidade, aí no meio, né? E tem a parte dos empreendimentos, né? Então, é uma coisa boa que está acontecendo. Eu vou aqui, vamos pegar aqui, mostrar aí para vocês. Se nós pegarmos aqui uma pesquisa básica, né? Se for pesquisar aqui por energia solar em Petrolina, nós vamos notar que tem algumas empresas aí que são conhecidas. Vamos pegar aqui a Viking, né? A Viking Tecnologia de Informação, ela é de um colega de vocês, ele é o Paulo Boris, né? É Paulo Boris, que ele já atuava aí no setor e agora, né, já depois decidiu aí fazer um curso de engenharia elétrica e está em vias de terminar. Tem algumas outras aí de ex-alunos nossos aí que participam. Eu cito aí a Domingo e Rodrigues aí, que tem o Alexandre, que foi ex-aluno do curso de engenharia elétrica da Univasf, e tem várias outras, né? Isso aqui foi o que apareceu, né? Mas lá em Juazeiro também temos aí empresas aí relacionadas, né? E nota que muita gente aqui está oferecendo esses produtos de energia solar. Então, a energia solar está tendo um boom na região e muitos dos nossos ex-alunos, eles empreenderam nessa área. Se diz, é só energia solar? Não, né? Tem, o pessoal também faz consultoria de eficiência energética, trabalhar na parte de automação residencial, automação industrial, também é outra área que se tem muito isso. E a pessoa também, né, pode partir para outros setores do Estado ou até do país e até do exterior, né, se a coisa estiver muito ruim. Como eu falei, tem a parte do parque industrial nacional que sofreu muito, então você pega, pegar aqui o meu exemplo, né, tive muitos colegas que o pessoal ia trabalhar onde? Zona Franca de Manaus, era um local que tinha bastante empregos aqui no país. Tinha também, pegava ali a área lá de Camaçari, na Bahia, um polo petroquímico, e aí teve a instalação de montadoras de veículos, como a Ford, que também contratavam bastante, né? Mas vocês devem ter visto, a Ford fechou um bocado de instalações aqui no Brasil, e lá em Camaçari eles ficaram apenas com uma parte aí muito pequena, empregando aí menos gente, né? Então, temos ainda alguns parques industriais aí espalhados pelo Brasil, que sofreram com essa crise. Também tinha aí vários colegas que também atuavam no setor petroquímico, aí exploração de petróleo, isso aí também teve um baque grande, ainda não se recuperou totalmente, né? E aí a coisa está indo, né? Então, notem aí que está uma grande tendência desse tipo, né, de empreendimentos na área de engenharia, e na engenharia elétrica ela está atendendo às necessidades atuais do momento. Todo mundo está preocupado com essa questão energética, principalmente de pagar uma energia cara. Empresários da região, a pessoa tem um supermercado tal, e isso aí pesa muito. Então, pessoal aí com reduções das contas aí, com investimentos em energia solar, né? A parte eólica também. Então, é algo que está
né, gerando empregos aí para o pessoal de engenharia. Então, a minha exposição, né, ela foi basicamente essa. Aí eu abro aí a palavra, eu não sei, eu acho que é interessante, né, também conversar um pouco, né, se tiverem dúvidas, perguntas, experiências, né, porque às vezes se tem vários tipos de público, os que são mais verdinhos no assunto, mas também nós, às vezes, temos público de pessoas que já têm um grau de experiência e atuação na área, né? Tem gente que já tem um curso técnico na área de eletricidade e gente que já trabalha em setores relacionados e está querendo fazer o curso de engenharia elétrica para ter algo mais, mas tem todos os públicos, né? Tem os que ainda estão querendo descobrir o que querem da vida, né? Isso também é natural. Se pegar a pessoa que está na faixa de 18 a 20 anos, é natural aí ter muitas dúvidas, até às vezes tem cara de 30 aí que ainda está em dúvida com o que quer, né? Então, quem dirá aí o pessoal mais jovem, né? Mas a lição é essa, né? Um curso de engenharia, e mais especificamente a engenharia elétrica, né, é algo que lhe dá boas perspectivas profissionais. Então, uma vez que forme e tenha boas habilidades, vai ser natural conseguir aí bons empregos, ou então uma área de atuação que agrade, né? Isso aí em média, né? Porque as características individuais é que também direcionam muito isso daí, né? Às vezes tem pessoas que às vezes são os melhores alunos em termos de nota, mas que na hora do trabalho ela não tem as habilidades com as pessoas, e essas coisas podem fazer com que eles não evoluam muito. Bem, então, se não tiver nada, pode encerrar a aula de hoje. Parece que o uso das termoelétricas são tão caros. Olha, a termoelétrica vai ter a questão do combustível que vai usar, porque você tem a diesel, né, o material que você vai usar, o carvão que vai queimar, o gás natural. Então, ali você vai ter que adquirir aquele insumo, né, e com o uso daquele insumo, aquilo dali faz a energia se tornar mais cara. A hidrelétrica, o que é que ela tem? Ela tem um investimento inicial grande, né? Porque as hidrelétricas aí custam bilhões, elas custam bilhões de reais, né? Vocês, por acaso, tiverem a oportunidade de visitar lá a hidrelétrica de Xingó, lá na Bahia, né? Quer dizer, Xingó fica numa divisão lá entre próximos a Lagoas, né? Eu já fui lá uma vez, né? A de Xingó é uma das mais, a mais recente, né? Dessa da bacia lá do São Francisco. Aí o pessoal fala lá do investimento lá que foi feito, né? Mas é algo que é para durar décadas, né? Aquilo dali é um investimento que você tem aquele aporte inicial, mas que depois você só vai tendo o retorno com aquilo dali, né? Porque tá lá a água, você não está pagando pela água, e a partir daí, né, você com aquilo dali você tem uma previsão do custo da eletricidade que você vai ter por ano. Mas aí a termoelétrica, o que é que ela tem? Ela depende do petróleo, o petróleo está atrelado
as cotações internacionais. E o barril do petróleo ele está em alta agora. Ele teve essa recuperação econômica por conta do declínio da pandemia, e tem aí também os países que controlam aí o preço do petróleo. Aí o cartel lá da OPEP, ele está meio que diminuindo essa questão da oferta do petróleo para poder conseguir manter o petróleo num valor alto. Aí você vai queimar petróleo para produzir energia, você vai estar pagando mais caro. Então a termoelétrica ela é cara, né, por conta disso aí. Aí a gente tem outras fontes de energia, né? Você pega aí a eólica. O que é que a eólica, ela neste momento, mês agosto, né, é o pico de ventos aqui na região Nordeste. Então ela foi responsável aí por grande parte da geração naquele momento. Só que o que é que tem? A eólica ela tem essa questão da variação sazonal dos ventos. Então, temos uma época de grande geração e depois aí outras épocas não tão satisfatórias ao longo do ano, né? Então, é algo que já salvou muita gente e eu acredito que se explorar mais o parque eólico no Brasil, a gente pode cada vez aumentar a fatia dessa energia na participação da matriz energética nacional. Mas é investimento também, né? E investimento se faz, leva um tempo aí para fazer essas coisas, e no momento a gente está numa crise aguda. Então é uma crise aguda. É algo que vai ter que se rever, né? Porque essas mudanças climáticas elas vão afetar o nosso regime hídrico, e essas hidrelétricas elas pode estar acontecendo elas serem como o setor eólico, elas não ter parte do ano que ela não consiga pegar e dar responder bem ao que se pede. Deixa eu ver aqui. A Agrovale, né, ela deve usar aí a parte algum tipo de biomassa, alguma questão para produzir a energia dela, né? No caso da empresa específica, tudo bem, né? Eles têm o produto, então eles podem fazer isso, mas você pega que não é a Agrovale, eu não sei como ela usa, a Agrovale ela produz o quê? O açúcar e os derivados, né? A produção de álcool, né? Aí, né? Então, pode produzir o álcool e poderia queimar álcool aí para isso daí, né? Mas aí ela estaria tirando o seu produto, né? Deixando de ganhar com o produto dela e aí, de certa forma, usando ele para outra coisa. Mas eu acho que é mais viável para ele. Opa. Licença, professor. Eles usam o bagaço da cana para poder gerar energia até lá. Certo. Então é a biomassa, né? O bagaço. Exato. Então está respondida. Então, João Pedro, aí é o que a Parla falou. Aquela hipótese que eu falei, né? Que eles usam o bagaço, ou seja, é a biomassa, uma das fontes, né, de produção deles, né, de geração da própria energia. Aí tem a solar, né, também, eu não sei quanto está aí o custo, né, porque isso aí é muito variável, né, mas você tem um custo por quilowatt, por megawatt da energia solar. E eu acredito ainda que está mais caro ainda do que se for pegar o investimento que você faz e a vida útil das placas e coisas do gênero, por quanto é que esse investimento vai pegar, e comparar com o preço do quilowatt-hora pago por vias normais
elétricas, né, eu sinceramente eu não sei, teria que ver aí quanto é que está esse custo atualmente, mas é uma opção, né? Principalmente se você tiver essa tendência aí de alta do preço da geração convencional. Pegar aqui a do Matheus aí. Sobradinho tem um objetivo principal, geração de energia ou controle de vazão do rio. Isso aí está vai depender um pouco da época, né? Teve épocas aí que foi bem ruim para o lago de Sobradinho, a parte de geração, né? Quando ele chegou quase no volume morto. Mas quando está pega no momento atual, Sobradinho pode atuar muito bem fazendo essas duas coisas. A geração de energia e eu acho que o que gera você solta água ali a mais do que você está usando para geração, né? Então, num tempo bom, dá para fazer essas duas coisas. Tem lá a parte que você usa para geração e libera algo a mais, né? Porque tanto você tem a vazão do rio, e aí tem as outras hidrelétricas que estão aí ao longo do curso. Então, eu acho que são mais duas, né, que vem depois. Tem Sobradinho, aí tem outro lago, eu acho que é mais ou menos na parte de o Paulo Afonso, né, e o último que tem é o de Xingó, que é Petrolândia, exatamente, Tem todas essas aí, né? Então, a água, ela vai passando aí ao longo do curso, né? E vai ter os pontos de acumulação. O Xingó tem aquela parte lá dos cânions, né? Que às vezes, você tem a questão, não é só água, né? Água é importante, mas ele pode ter também a energia potencial, né? Que está atuando ali, que ela pode ser convertida aí na parte de energia elétrica, né? Mas é engraçado, eu já fui em Xingó, mas lá a parte lá do lago e a hidrelétrica de Sobradinho, eu ainda não visitei as instalações dela, né? Eu já fui lá numa parte da empresa, lá da Chesf, mas a parte da geração propriamente dita em Sobradinho, eu não fui, né? Aí, deixa eu ver aqui. Resfriamento de painéis fotovoltaicos e redução sobre a geração. Olha, tem um pessoal que trabalha muito com essa parte de energia solar, né? Que se eu fosse citar um nome, aí eu falaria no professor Adeon. O professor Adeon, vocês devem ter contato com ele aí nas disciplinas de circuitos elétricos 2, ele costuma fazer, né? E a parte de sistemas elétricos. E o professor Adeon, ele tem até projetos. Atualmente, eu acho que ele está gerenciando um projeto que ele conseguiu com a Chesf e, finalmente, né, depois de tantas burocracias aí na instituição, ele está aí com um projeto nessa linha. Não sei especificamente o que ele trabalha em relação aos painéis fotovoltaicos, mas é alguém que trabalha com essa parte de energia solar e fontes alternativas de energia, né? Mas é algo que eu acho importante, né? Vamos ter, talvez, oportunidades, às vezes, ao longo do curso, às vezes tem alguma disciplina que permite fazer isso, ou algum congresso na Univasf que pode ter essas visitas, né? O tempo de pandemia está meio atípico, mas às vezes em situações normais, a gente às vezes conseguia ônibus
da Univasf para levar o pessoal para fazer alguma visita desse tipo, né? A última que eu lembro, visitas para a empresa, nós tivemos um congresso organizado pelos alunos da engenharia elétrica e nós tínhamos, né, visitas a algumas empresas aqui da região. Eu acompanhei o pessoal na época, aí alguns alunos, nós fomos lá a que era da Monsanto, parece que ela mudou de nome, é o grupo da Bayer, é uma multinacional aí na área de transgênicos e questões agrícolas, né, que aí engenharia elétrica tem alguns postos de trabalho, não é o foco propriamente dito da empresa, mas foi uma das que a gente foi visitar, né. E aí tem, aqui na região, tem aí a Chesf, né, que o pessoal sempre tem interesse aí em conhecer, né, e aí algumas empresas relacionadas. Então, é algo que provavelmente aí em algum momento vai se ter a oportunidade aí de fazer algum tipo de visita aí com o caráter de conhecimento das empresas, né? Deve chegar esse momento aí para vocês, né? Mas por hora dá para fazer turismo, né? Tem o turismo aqui na região, né, que permite aí que se navegue pelo lago de Sobradinho, dá para fazer isso, né? Entrar dentro das instalações, ver a parte que eu acho que é a parte que é boa, você vê as turbinas, as salas de controle, isso daí às vezes já requer uma autorização especial da empresa, né? E isso aí é mais uma visita guiada, e às vezes tem o público, né? O tamanho, a quantidade de pessoas para poder permitir, né? A de Xingó eu visitei na época que eu era estudante de graduação e a gente foi o grupo que fazia parte, o grupo PET, o programa que tinha lá do curso, e nós fomos acompanhados com alguns dos nossos professores, e aí a gente fez a visita guiada lá dentro, viu as turbinas, a parte de comando toda, né? As explicações, passou por cima lá da parte lá da represa, né? Toda essa parte técnica que você teria numa visita, né? E aí também tem, lá em Xingó tem a Vila da Chesf, né? A gente ficou, acho, na Vila da Chesf, em que a maior parte dos funcionários de lá moram, né? Que a Chesf, ela tem essa parte das usinas e tem aí as partes administrativas que ficam, a maior parte é lá em Recife, né? Tenho também alguns colegas que ainda estão na parte administrativa da Chesf lá em Recife. Tenho acho que em Xingó, Paulo Afonso, temos alguns ex-alunos que estão lá e tenho também colegas, né, que se formaram comigo que também trabalham por lá, né? Pessoal que está lá, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, é importante, pessoal, conheçam aí os setores, né? Se informem, participem desses eventos que procuram dar para vocês esses conhecimentos a mais. O grupo, nós já tivemos aí na Univasf congressos organizados por alunos, com temáticas aí relacionadas à engenharia elétrica, e a gente está precisando aí que vocês, né, que mantenham aí a chama aí, à medida que forem se integrando aí no curso e que participem das atividades, né? Quando é que eu vou passar, eu vou ver se eu organizo essas coisas
no mais tardar nessa próxima semana aí, pessoal. O nosso calendário, nós temos o que? Em relação às aulas, deixa eu só pegar aqui e... deixa eu parar aqui um compartilhamento, né? Vamos pegar aqui só para dar uma olhadinha aqui, olhar um pouco como está organizado, né? Eu queria estar... Eu tô com um bocado de coisa na fila, né? Teve essa coisa de coordenação, ela acaba gerando as coisas para a gente. Mas o que é que nós estamos nessa aula de hoje, dia 10, nós vamos aqui ter mais uma em setembro, né, dia 17, e da última, dia 24 de setembro, a gente não tem, né, por conta... 24 de setembro é uma semana que tem reuniões tanto do Colegiado de Engenharia Elétrica quanto do Conselho Universitário. Eu faço parte, aí normalmente eu não costumo marcar aula. Aí vocês meio que vão ficar aí uma semana aí sem aula, e essa semana é uma semana boa se eu for colocar aí para mais uma atividade. Então, qual é a minha ideia? A partir dessa semana, eu já ir colocando aí alguma coisa para vocês fazerem, né, dessa próxima semana, e aí, né, vocês teriam um bom tempo aí para conseguirem fazer as coisas. E aí, no outubro, a gente encerra aí com essa parte aí, mais algumas aulas simples. Em relação às aulas presenciais, olha, o que é que nós temos, né? Teve um fórum com os coordenadores, que foi na semana passada, e foi passado para a gente um plano de calendário, uma proposta de calendário, e ainda está tendo as contribuições, né? E a reunião realmente que vai definir sobre isso, ela estava para segunda-feira, dia 13, mas ela foi adiada aí para o dia 17. Então, dia 17, nós teremos uma reunião do Conselho Universitário para definir o calendário. Então, o que o calendário está propondo é que 2021.1 vai ser híbrido, né? Pronto, tem até uma pergunta aqui da Edna, que é importante. Se os alunos podem opinar sobre os assuntos. Se sim, como? Tem sim, Edna. Vocês, né, estudantes, vocês têm lá, eu acredito que são pelo menos uns 5 representantes no Conselho Universitário, né? Nenhum deles eu acho que é vinculado à engenharia elétrica. Mas aí vocês podem tentar procurar aí quem são os representantes atuais. Eu sei que tem sempre o pessoal que acaba falando bastante, né, nas reuniões, lá tem o Vladimir, lá das ciências biológicas, aí que eu não estou enganado, né? Aí vocês têm um bocado de representante, né? E eles estão muito ligados ao DCE. Sabe que o DCE, às vezes, nem sempre é muito bem aceito por todos os alunos. Mas vocês podem pesquisar lá no DCE, eu acho que eles têm um perfil no Instagram, aí, né? E ver aí DCE Univácio e ver quem são os representantes de vocês que estão lá no Conselho Universitário. Aí vocês podem entrar em contato com eles, né? Dizer, ó, e aí, o que é que... Vocês têm alguma manifestação sobre isso? Porque eu acho que até agora eu não vi muita coisa deles nesse sentido, né? Essa parte aí do calendário, eles estão meio... Não se manifestaram muito. Então, a proposta
é ser híbrido, é o híbrido. Sim, outra coisa, inclusive nessa comissão de biossegurança tem um bocado de aluno lá, né, que faz esses protocolos aí na Univasf, né? Porque às vezes tem umas coisas que a gente não vai... o pessoal de engenharia elétrica, engenharia elétrica não está com o diretório acadêmico, né? O diretório acadêmico já faz bastante tempo que não está funcionando na engenharia elétrica. Eu acho que até já faz algo bem mais de 3 anos aí que não está funcionando. Aqui, às vezes, você tem os diretórios acadêmicos que participam do DCE, que é o central dos estudantes. E elétrica não está com DA, como chama, não está com DA. Até a sala que era o DA ocupava lá, né, ela acabou ficando para a empresa júnior, para a Energise, lá, porque pelo menos a Energise ela tem uma previsão de ocupação legal, com portaria e tudo, né? Então, lá no bloco lá que tem o RU, lá no primeiro andar tem lá uma salinha lá que ficou com a Energise. Só que a Energise não é um sindicato de vocês, né? O DA, ela meio que o DA está mais para um sindicato defender os interesses dos estudantes. A Energise é uma empresa júnior, tem um foco totalmente diferente. Então, aí eu não sei, né? Talvez um acesso através dos membros diretos que estão no CONUNE, né? Que eu não sei como é que eles fazem, se eles costumam fazer algum tipo de reunião para deliberar sobre o tema, ou se sinceramente eles estão lá para defender os interesses pessoais dele, né? Não estou afirmando nada, eu não sei como é que eles fazem o procedimento, né? Que tem outras categorias, como os técnicos administrativos da Univasf, eles pegam e fazem uma reunião entre eles e eles assumem, às vezes, uma posição conjunta. Às vezes, nos colegiados, né? A gente tem no colegiado de engenharia elétrica, o que é que o colegiado faz parte? O colegiado tem os professores, os 20 professores, tem um técnico administrativo e tem mais 3 representantes discentes aí de vocês, né? Né? Mas aí, se for pegar, você diz, tem ali o colegiado de engenharia elétrica, ele é meio que só um voto, né? Dentre os 60 e tantos votos que tem lá no Conselho Universitário. Já se pega a categoria discente, como todos, se você for pegar a representação, elas têm lá 15% da participação lá dentro, né? Então, se é 15%, então é mais do que 5% que eu falei para vocês, já vai estar na faixa de 7 a 8 por aí. E aí são esses representantes, né? E às vezes tem coisa que dá para opinar, foi como nessa parte da resolução do ensino remoto, que essa está valendo agora, né? Essa está valendo uma resolução que foi lá de 2020, no final de 2020, essa aí foi baseada numa proposta lá em tese dos alunos, que foi do pessoal do DCE que se trabalhou com ela, né? Então até foi meio que tá, né? E uma boa parte também, por a gente, uma grande responsabilidade aí de a gente estar no ensino remoto, eu diria que é dos alunos também, né? Porque vocês, né, são os nossos... a razão, né? A razão do processo de ensino é a gente ensinar para alguém. E se as pessoas que participam, né, que são digamos, os nossos clientes, eles estão satisfeitos com o ensino remoto e não reivindicam a volta ao presencial, o pessoal vai continuar aí do que é o mais cômodo para eles, né? Então, a proposta é ter no 2021.1, começar em novembro, lá por dia 20 e poucos, mais ou menos, e aí vai ser a modalidade híbrida, né?
O que é essa modalidade híbrida? Tudo que é teórico continua como sendo remoto, então está lá, né, como sendo remoto, e o que é prático pode ser remoto também, se o professor assim preferir, ou, né, ele pode ser presencial, a disciplina prática. Vamos pegar um exemplo, física experimental, né? É uma delas. Física experimental é uma disciplina que é prática. Aí o professor poderia, né, a partir de janeiro do próximo ano, lá para o final de janeiro, né, porque é até lá que se supõe que já teria mais ou menos a fase 3 ou fase 4 do plano gradual de abertura, que a universidade vai adotar. E aí, né, teria aí se tudo transcorrer bem, né, aí poderia ter essa parte do laboratório prática, né? Aí, né? Aí eu sei que tem muitas questões envolvidas. Ó. Aí entra essa questão da segurança. Essa da segurança vocês veem, né, o que acontece aí, né? Não se garante a segurança de ninguém, né, em lugar nenhum. Aí o pessoal aí, eu acho que tem muita gente aí que está com medo, mas mesmo assim você tem um bocado de gente trabalhando, né? Porque está numa parte aí de convivência com a pandemia, né? Inclusive as particulares aí, muita gente retornou, aí oferece alguma coisa de ensino presencial, de alguma forma, né? Mas eu falo que, quando eu falo que está sendo cômodo, né, para muita gente, não é só para professor, técnico e aluno. É cômodo para uma boa parte, porque você pensa aí, alguém que tenha filho, né, e que precise deixar o filho com alguém para poder ir trabalhar, né? Se ele está fazendo as coisas de casa, ele está podendo fazer as duas coisas, né? Cuidar do filho e trabalhar, né? Aí você tem isso daí. É cômodo para a universidade, porque ela não está gastando. O maior gasto que a Univas tem é com refrigeração, né? Com os ar-condicionados. E numa época quente dessa, as contas de energia são absurdas. Agora ela não está gastando com isso. Ela também não gasta aí com a parte do transporte, porque tem lá uns ônibus que ficam rodando entre um campus para outro. Então, resumo, ela gasta bem menos. Ela pode cortar um bocado de terceirizado, porque não tem tanta coisa para limpar, não tem tanta coisa para manter, então você faz isso. Para o técnico também é bom, né, porque ele pode ter uns horários de trabalho mais flexíveis que o que tem normalmente, porque normalmente o técnico tem que chegar lá no horário, tem o ponto eletrônico e vai lá às horas e volta para casa. Agora não, ele pode pegar e deixar para fazer o trabalho dele à noite em casa. Se quiser, ele pode até arranjar um outro trabalho também, né? Porque técnico não tem dedicação exclusiva como professor. E para vocês, alunos, né, também mais cômodo. Vocês podem estar na casa aí das famílias de vocês, em outras cidades, não precisa estar lá em Juazeiro, assistindo aula, né? Então tem essa questão de comodidade aí, meio que geral para a maioria das pessoas, né? Então, o que é que eu penso? É que se não... pode trabalhar, você pode pegar... o pessoal está aproveitando para trabalhar de uma maneira mais fácil, né? Então, meio que... Se não tiver uma forcinha, eu diria, lá de cima, tipo o ministro da Educação, ou algum outro ministro lá chegar e dizer, pessoal, vocês têm até tal data para voltar, aí a gente vai ficar com essa coisa realmente em ritmo lento, né? E o que é que o ritmo lento da gente está prevendo? Que a volta realmente presencial só vai ocorrer no semestre 2021.2. E esse 2021.2, se eu não estou enganado, ele deve começar lá em maio,
algo por aí, né? Eu acho que não sei se é final de abril ou é maio, está por aí, né? Então, é o que está aí colocado, né? Você tem muitos grupos aí opinando, cada um defendendo o seu próprio interesse, e às vezes a gente não consegue muito, a gente acaba seguindo a maioria, né? O que é que eu estou observando aqui como professor, né? Essa parte do remoto, né? No começo, quando a gente optou por isso, o pessoal estava muito mais engajado, né? Era mais, participava mais, né? E agora não, né? Agora parece que o pessoal cansou. E meio que a disciplina, a gente tem disciplina, começa com 30 alunos e depois cai para metade. Aí, né? É algo que logo no começo, quando a gente colocou o 2020.3, foi o primeiro semestre experimental em relação a isso, foi um dos melhores semestres que nós já tivemos, né? E depois aí o pessoal parece que foi cansando, muita gente sofreu de questões relacionadas a mentais, né? Ansiedade, depressão e até, eu diria, uma falta de perspectivas aí, né? Que fez mudar as coisas e estamos aí, né? Um negócio que não sei, né? Vai ter um bocado de estudos aí para ver o efeito disso aí, né? Mas é uma coisa que não é tão fácil como o pessoal imagina a volta ao presencial. Está tendo isso em países como os Estados Unidos. Nos Estados Unidos é bem interessante isso daí, né? Que está sobrando emprego lá, num bocado de coisa. Aí você diz, por que o povo não está indo trabalhar, mesmo com o pessoal pagando mais, está pagando mais, né? Por que eles não estão voltando? Aí tem lá várias explicações. Você teve auxílio do governo, que foi bom lá, né? Tem o medo do pessoal, o cara chega e diz, viu aí muita gente morrer e diz, não vale a pena aí eu passar por esse risco aí de novo, aí determinadas profissões que tem muito contato aí com as pessoas, né? Aí criou tipo uma espécie de um estresse pós-traumático que aí não tá fazendo com que as pessoas aí não retornem aí o que era antes. Então, não vai ser algo tão trivial, né? Tá lá 2021.2 como uma data aí de volta, mas eu diria que é uma intenção, né? É uma intenção, porque ele vai ter que conviver com isso, né? Vai ter sempre essa questão das variantes, vai ter que ter uma vigilância, talvez aí a Covid se torne aí uma coisa meio crônica, né? Que de vez em quando tem alguns picos por aí, né? Mas o estrago foi feito, né? Esse estrago aí vai marcar aí a geração de vocês. Vai marcar, né? Com certeza. Acho que teve pega agora o exemplo, né? Tem um dos Enems na história, né? Com o menor número de inscritos que vai ter agora, né? Isso é preocupante, né? Está mostrando aí que falta de perspectiva, né? do pessoal, né? É algo assim a se lamentar bastante. Então, estamos chegando aqui no meio-dia, então vamos encerrar. Eu mantenho vocês informados aí, vão acompanhando aí nossa página aí no AVA, no ambiente virtual, e na próxima sexta-feira nós temos aí mais uma aula síncrona para dar continuidade
aí nossa abordagem, nosso assunto é essa disciplina. Então, bom resto de semana. Tem alguns agora que estão tendo aulas no sábado, né? Aula no sábado aí, sociologia. Então, a semana está mais longa agora aí para vocês. Então, tenham aí um bom resto de semana e até a próxima sexta, pessoal. Até mais.